Então hoje nós vamos estar falando sobre as bodas do Cordeiro e o Amargedon. O Amargedon é aquela sequência que nós estamos falando sobre a grande tribulação, porque na grande tribulação, quando a gente reflete aqui na Terra, tem a questão do anticristo, do falso profeta, né, de todos os acontecimentos que nós tivemos oportunidade de falar anteriormente. Só que ao mesmo tempo no céu já falamos sobre o tribunal de Cristo e hoje nós vamos estar falando sobre as bodas do Cordeiro. E um outro assunto para poder complementar a aula de hoje, que está relacionado à grande tribulação, é o que nós iniciamos semana passada e vamos dar continuidade hoje, na verdade só para fazer um resumo e dar uma continuação acerca dos 144 mil e das duas testemunhas. Então, só para poder resumir, os 144 mil, quando João ele está no céu em espírito e tem essa visão, ele ouve, né, um número que na verdade é de 144 mil selados, onde os judeus foram separados por Deus. E quem são eles? São pessoas que estão na terra, provavelmente uns já estão neste mundo, outros ainda podem nascer, enfim, isso vai depender de como esteja o cronograma, né, da vinda do Senhor Jesus Cristo, que nós não sabemos. É mesmo a questão do anticristo. Se nós falarmos, por exemplo, Jesus só vai voltar daqui a 50 anos, então o anticristo ainda vai nascer, ainda está crescendo, ou ainda vai entrar na escola, vai buscar aperfeiçoamento. Agora, dependendo da intensidade, nós cremos que a volta de Cristo está muito próxima, de acordo com muitos sinais, muitas evidências que estão acontecendo. Eu também concordo com muitas pessoas que falam que é para essa geração que Jesus Cristo irá voltar. E para que ficar aguardando que Jesus ele vai voltar na outra geração? Então, se eu estou vivendo essa geração, se nós estamos vivendo, é nessa geração que nós temos que estar aguardando, se preparando. Aleluia. Então, assim, crendo na vinda iminente do Senhor Jesus Cristo, que pode ser a qualquer momento, com certeza, então, o anticristo ele já está no mundo, sendo preparado, e muitas coisas que já estão acontecendo, a gente não pode apontar o que é, o que deixa de ser, mas de fato é o cenário que já está sendo preparado. Agora, independente das coisas que há um mistério, a identificação do anticristo, falso profeta, detalhes que o livro de Apocalipse deixa em aberto para estar estudando e o que importa é estar se preparando, isso pouco importa para a igreja, para aqueles que vão ser arrebatados. Por quê? Porque não vai nem valer a pena compactuar, querer saber de detalhes aqui na terra, porque nós vamos estar num regozijo muito maior no céu. Aleluia. Então, com certeza, esses 144 mil, de acordo com uma intensidade, a maneira pela qual se prega sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, então eles já são pessoas que estão sendo preparadas e que Deus ele vai selar para que inicialmente, né, no período de 3 anos e meio, 42 meses, eles possam estar pregando o evangelho do reino, Mateus 24, 14, a todas as nações e como testemunho. Só que esse número de salvos, eles vão aumentar, não vai ser só os 144 mil. E ao mesmo tempo, nesse período de 1260 dias, as duas testemunhas também estarão pregando a palavra de Deus. E aí nós vamos meditar lá em Apocalipse no capítulo 11, porque nós ficamos de falar sobre o versículo 4, para poder nos dar mais referência em relação a quem são essas duas testemunhas, trazendo mais particularidade acerca dessas duas testemunhas. Então, Apocalipse, capítulo 11. Aí, enquanto vocês estão abrindo a palavra, só um pequeno detalhe, é que os 144 mil em Apocalipse, capítulo 7, eles estão sendo assinalados, né?
só estão sendo marcados por Deus. Só que quando João ele está na terra em espírito e vê a visão dos 144 mil já no céu, então ele, lá em Apocalipse capítulo 14 já mostra que eles já estão selados. No capítulo 7 eles iriam ser selados. Só que no capítulo 14 João já vê eles selados e diante do Cordeiro. E diz a palavra que para onde o Cordeiro ia, eles iam. Então isso quer dizer que eles já estavam diante, né, do Cordeiro, do Deus Todo-Poderoso, até mesmo declarando a sua salvação, porque a palavra de Deus vai dizer que eles foram comprados da terra como primícias para Deus. Então assim aconteceu com os outros que foram martirizados no período de grande tribulação, que através do sangue do Cordeiro eles tiveram as suas vestes purificadas, branqueadas. Aí quando nós lemos o capítulo 11, a partir do versículo 3, para a gente não precisar repetir o que falamos semana passada. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de panos de saco. Esse é um grande diferencial em relação ao falso profeta, porque o falso profeta é aquele líder religioso que vai estar pregando a palavra de Deus também, só que de uma maneira para desvirtuar o povo de Deus. E provavelmente ele vai estar da melhor forma, de terno, esbanjando riquezas para atrair o povo. E o anticristo, como nós falamos, é aquela pessoa eloquente, a pessoa que sabe dominar o povo, que vai conseguir convencer com as suas palavras, que aparentemente vai vir para solucionar muitas coisas. E aí nós observamos em Apocalipse 17, 18 e no início do capítulo 19, esse ecumenismo, esse sistema corrupto, sagaz, maligno, onde há prostituição, onde muitos têm se embebedado, se embriagado com a prostituição da meretriz, que a mulher que é representada ali nesse capítulo 7, nesse capítulo 17, é a Babilônia. Então mostrando de uma forma geral que todos aqueles que se curvarem e aderirem, né, à imagem da besta, à marca da besta, se curvarem e rejeitarem de uma vez só, descartando a última possibilidade de ainda serem salvas, então com certeza elas vão estar fazendo parte desse sistema maligno, desse sistema corrupto, que é a Babilônia, onde todos os ímpios, os reis da terra, como diz a palavra de Deus, se prostituem. Então assim, no capítulo 11, essas 2 testemunhas têm essa finalidade de poder pregar a palavra de Deus, para poder confrontar, para poder fazer com que essas pessoas venham saber que elas estão sendo enganadas, porque ninguém vai poder reclamar naquele grande dia, mas Senhor, eu não sabia que era assim. As 2 testemunhas vão estar lá para isso, para poder anunciar. E elas não vão com nenhum propósito de querer se aparecer, elas vão estar vestidas de pano de saco. Quando nós lemos no Antigo Testamento que uma pessoa ela se humilhava mediante a um processo e se arrependia, ela se vestia de pano de saco e jogava cinza sobre a sua cabeça em sinal de humilhação, em reconhecimento, em arrependimento. Aí o versículo 4 vai dizer que essas que estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais. Então será que agora nós vamos identificar quem é essas 2 testemunhas? Na verdade, ser 2 oliveiras e ser 2 castiçais, na verdade é para poder trazer mais informações acerca desses 2 profetas que vão ser levantados também na terra. Pessoas que, como o anticristo, falso profeta, pessoas que, como os 144 mil,
estão sendo também preparadas para, no momento certo, poder estar pregando a palavra de Deus, sendo preparadas. E aí, quando nós lemos o versículo 4, que fala que são 2 oliveiras e 2 castiçais, de acordo com as informações, e tem muitas bíblias que vai até no rodapé dar essa referência, aponta para Zacarias capítulo 4. Então, marcando aqui Apocalipse capítulo 11, mas indo lá para Zacarias capítulo 4, vamos entender um pouquinho sobre essas 2 testemunhas. Zacarias capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Zacarias capítulo 4. Vocês sabem que aqui o profeta Zacarias, ele teve uma sucessão de visões. E no capítulo 4, na 5ª visão, o capítulo 4, do 1 ao 3, está escrito assim: me tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Ou seja, nos castiçais tinha lá um reservatório, uma espécie de bacia onde estava ali o azeite, e havia uma ligação de um canudo para poder passar esse azeite do castiçal até esse vaso. Versículo 3. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita e uma à direita um vaso de azeite e outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Aí o versículo 6: e respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, qual é a primeira informação que nós podemos adquirir nessa primeira parte? Que nós vamos ler mais alguns versículos. Aqui está mostrando bem claro a presença notória do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que opera na vida do ser humano. Então nós que somos limitados, falhos, pecadores, nós não temos o poder de querer forçar alguém a algo, se não for pelo Espírito Santo. Então as características dessas 2 testemunhas estão mostrando que elas vão ser cheias do Espírito Santo, para que através da vida delas o Espírito Santo possa convencer essas pessoas. Porque uma outra evidência também muito importante, que nesse período de grande tribulação o Espírito Santo vai estar atuando, é que além de o Espírito Santo convencer o homem do pecado, o Espírito Santo também vai estar no período da graça. Porque quando aconteceu o arrebatamento da igreja, a dispensação da graça ela não vai se findar. A dispensação da graça ela só se finda no milênio, que é a última dispensação. Então, mesmo nesses 7 anos de grande tribulação, ainda há o processo de graça, a dispensação da graça. Por isso que as pessoas elas não vão ser salvas nesse período de grande tribulação porque elas tiveram fé a ponto de dar suas vidas. Não, vai ser pela graça do Senhor. A graça ela vai estar em evidência. E o Espírito Santo vai continuar convencendo-as, porque a palavra de Deus vai continuar sendo pregada. O Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça vai continuar sendo anunciado. Evangelho do Reino se referindo a Israel e Evangelho da Graça se referindo à igreja. Por gentileza. Você sabe dizer de onde surgiu, qual é o texto bíblico que as pessoas, que levam as pessoas a crer que o Espírito Santo não estará entre nós? Entre nós não, isso. No dia da tribulação, porque nós não estaremos.
Ó, uns vão apontar para segunda Tessalonicenses, vou mostrar a vocês rapidamente. 2 Tessalonicenses no capítulo 2. Deixa eu abrir aqui rapidamente. O versículo 7 vai dizer assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente a um agora resiste até que do meio seja tirado. Então, quando você lê um pouquinho antes, vai trazer também essa informação. Vamos ler o versículo 6 que fala: E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Então vocês vão ver que tem dois artigos, um definido e um indefinido. Então um está se referindo à igreja e o outro está se referindo ao Espírito Santo. Então a maneira pela qual o anticristo ainda ele não se manifestou por completo, o que está acontecendo é o espírito do anticristo em relação aos falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, porque é só um anticristo. Mas até João, em 1 João, no capítulo 2, versículo 22, vai usar no plural esse nome anticristos, porque está mostrando que muitos estão se fazendo como anticristo. Ou seja, né, estão se levantando contra a igreja com ensinamentos errados. Então esse é o espírito do anticristo. Então dessa forma, nessa visão, o espírito do anticristo já está atuando. Mas isso não quer dizer que ele se revelou ao ponto de a pessoa o identificá-lo. Por isso que quando nós lemos aqui, isso só ainda não aconteceu por completo, e a gente pode até observar a questão do diabo, que o diabo ele não atua por completo exatamente por causa da presença do Espírito Santo. Então, o que acontece? Então, aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o Espírito Santo não tem permitido com que a operação do erro se manifeste de uma tal maneira ao ponto de afastar aqueles que estão se voltando para o Senhor Jesus Cristo, porque é o Espírito Santo que convence. E olha o que Jesus falou em João, no capítulo 16, a partir do versículo 7. Ele falou o seguinte: que eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, para que estejais com vocês e possais convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele vai explicar até o versículo 11, do pecado, porque eles não crerem em mim. Então o Espírito Santo ele está convencendo o homem do pecado, para que o homem possa crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Só que Jesus falou: mas nem todos creem em mim. Aí da justiça, porque eu vou para o Pai. Então Jesus está mostrando que ir para o Pai é a questão da salvação. Então nós precisamos ser convencidos para praticar a justiça, justamente para poder e ter a nossa salvação. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, com letra minúscula, já foi julgado. Então quer dizer que o diabo ele já foi julgado. Então isso está mostrando que vai haver um juízo para a gente também. Se ele, que um anjo, né, em espírito, ele já foi julgado, quanto mais nós seremos julgados também. Então é por isso que o Espírito Santo ele tem essa função de apresentar, anunciar Jesus, convencer o homem a olhar para Jesus. Então quando a igreja ela tem Jesus, ela está revestida desse poder, o Espírito Santo ele está atuando no meio da igreja. Então a igreja ela tem poder e autoridade, porque Jesus assim o ortogou, para poder repreender todo o mal. E Jesus até falou para os seus discípulos que as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua igreja. Então existe um poder que opera sobre a igreja, que é a operação do Espírito Santo. Então muitos intérpretes vão pegar esse versículo 7 para dizer que o anticristo ele vai se manifestar, né? Ele vai aparecer e a igreja vai ser retirada juntamente com o Espírito. Só que aí eles acabam caindo em contradição,
porque eles acabam perdendo o contexto. Então, por isso precisa se analisar detalhe por detalhe para poder entender que aqui é a operação do Espírito Santo na igreja. Mas isso não quer dizer que quando a igreja subir no arrebatamento, o Espírito Santo também vai subir, porque aqui a igreja só vai subir, ela só vai subir quando Jesus Cristo ele voltar e chamar para poder buscar a sua igreja. E quando isso acontecer, aí sim o anticristo vai se manifestar. Então as pessoas dão uma ideia, então só respondendo a sua pergunta, que as pessoas elas dão aquela ideia de que tipo assim, aconteceu o arrebatamento, mas o anticristo já está no mundo. Não. O anticristo ele só vai se manifestar depois do arrebatamento. Aí é diferente, as pessoas que invertem a situação. Aí agora voltando para Zacarias capítulo 4, é claro que tem outras referências também, não estou lembrando aqui agora, mas Zacarias capítulo 4, então está mostrando, vai dizer aqui até um personagem bíblico que foi muito importante no processo da saída do povo do cativeiro, que foi Zorobabel. E aí é claro, de acordo com Zacarias capítulo 4, tem pessoas que vão identificar as duas testemunhas como Zorobabel e Josué, devido às informações. Mas, na verdade, Zorobabel, qual foi a figura dele? Um grande governador, um líder, né, militar, uma pessoa que trouxe um grande avivamento, assim como Esdras e Neemias, que trabalharam nesse processo de restauração de Jerusalém, quando o povo estava saindo do cativeiro. Então Zorobabel, ele representa aquela pessoa que foi usada por Deus no processo de restauração. Então assim, essas duas testemunhas são identificadas como restauração, como a palavra de Deus não ser em vão, vão pregar. Vai ter muitas pessoas que vão se converter. Quando a gente se fala dos 144 mil, logo em seguida, lá no versículo 9 do capítulo 7 de Apocalipse, vocês vão ver uma multidão incontável de pessoas que entraram no céu, que foram salvas. Aleluia. E não é diferente com as duas testemunhas. Lá no finalzinho vocês vão observar que muitas pessoas se levantaram contra essas duas testemunhas, mas teve aqueles que temeram e se converteram e foram salvos. Aí nós vamos observar isso. Aí agora pulando para o versículo 11, depois você até medita com mais calma. Aí pulando para o versículo 11 do capítulo 4 de Zacarias, diz assim: falei mais e disse-lhe, quem são as duas oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vêm e vertem de si ouro. Versículo 13. E ele me respondeu dizendo, não sabeis o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, outra característica é que vão ser duas pessoas, além de profetas, além de pessoas que vão estar ali sendo conduzido pelo Espírito Santo, as pessoas vão ser ungidas. E aí tem até aquela profecia em Salmos que fala que ninguém pode tocar no ungido do Senhor. E até fala, se eu não me engano, acho que é Salmo 105, eu não me lembro agora o versículo, mas fala que ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E aí a gente tem aquela referência que até Davi, ele não ousou tocar em Saul, porque ele até falou, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E ele entregou o processo nas mãos de Deus. Então, nessa questão de não tocar no ungido do Senhor, é exatamente isso que vai acontecer. As pessoas, elas não vão poder tocar nessas duas testemunhas. Elas não vão poder fazer nenhum mal. E ainda que queiram fazer, diz o versículo 5, que se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, não vai conseguir, mas se quiser
tentar, importa que assim seja morto. Então olha só, né, como vai ser esse processo. Na última aula, você falou que as duas testemunhas, né, não seria Elias nem Enoque, seriam pessoas atual, né? Isso. Algum judeu, provavelmente, Sim. atual, que estaria ali naquela época do arrebatamento. E pelos textos que você mostrou, a gente debateu no final, né? Uhum. Não foi tão assim, um texto tão forte assim, para nos mostrar que realmente não seriam. Convincente, isso que eu queria dizer. Nem para dizer que seriam eles, também não tem texto convincente para dizer que não seria, né? Aí aqui nesse versículo 14, esses são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Também não se refere a ninguém, mas não poderia ser o caso de ser Elias e Enoque, por eles terem sido arrebatados e estarem diante do Senhor de toda a terra? Porque na verdade... Vamos mexer com o professor. Isso. Então, adoro. Aquela aula deu o que falar, né? Isso, mas foi muito bom. O que acontece? Na verdade, da mesma forma que os 144 mil são pessoas separadas porque realmente não se contaminaram, estão ali diante do Cordeiro, assim também Deus ele vai separar duas pessoas ungidas que vão estar diante do Senhor Deus da terra. Então, ainda que seja um dos personagens bíblicos, vamos dizer assim, que não vai deixar de ser personagens, pessoas que de uma certa forma vão ter ali autoridade, mas eles não são, podemos dizer assim, indispensáveis não. Quando uma pessoa é insubstituível, isso que eu queria dizer, eles não são insubstituíveis a ponto de, não, se não for eles, não podem ser ninguém. Então, um exemplo, eu estou tendo a oportunidade de poder estar compartilhando aqui esse estudo com vocês, mas eu não sou insubstituível. Se não tiver o irmão Orlando, não tem ninguém. Todos de vocês são aptos, são capazes para poder estar compartilhando da palavra de Deus. A única questão é que nós vamos estudar e vamos ter a oportunidade de poder estar passando para frente. Porque senão ficaria aquela questão. Ao mesmo tempo que, tipo assim, Deus não tem outros ungidos preparados, então tem que ser eles, mas ao mesmo tempo Deus pode usar outras pessoas para poder mostrar que existem pessoas com potenciais para poder estar fazendo a vontade do Senhor. Mas isso são coisas que ficam em aberto, e aí vale analisar o contexto, analisar as evidências para poder tirar suas próprias conclusões. Porque as evidências que você passou pra gente não foi muito convincente. Assim, não mostra que são eles, mas também não mostra que não é. Porque quando começou a aula, né, deu a entender que mostraria que não seriam eles. Mas assim, eu não achei tão convincente para eu, caso alguém pergunte, aí eu falar, não, por causa disso, mostrar, entendeu? Os versículos que você mostrou pra gente na aula passada. Isso, eu vou deixar o irmão... Então, ficou só descaracterizado que não é Elias e nem Enoque, porém não nem Moisés que nós falamos. Não é respaldo nem para Moisés, mas não há respaldo nenhum, nem para Elias e Moisés, nem para outras pessoas. Isso. Entendi. Então, o que nós falamos, porque dá o mesmo... O irmão não vem na última aula não, né? Porque se nós falarmos... já. Porque se nós falarmos o seguinte, fica muito vago mostrar essas evidências dizendo que não são elas, mas aí fica muito vago, eu queria muito mais informações. Só que eu acredito que é muito mais vago apontar que podem ser elas pelos textos que nós lemos. Então, assim, são coisas que, se for colocar na balança, um exemplo, pode ser ou não pode não ser, vai dar mais ênfase em mostrar que não pode ser devido às evidências. Um exemplo assim, eu estava até refletindo hoje, só que foi um outro assunto, mas se encaixa com isso também, de dar um exemplo que a gente estudando vai vindo assim, né, exemplos. Um exemplo assim, quando nós lemos os evangelhos, nós vamos observar que tem muitos acontecimentos, milagres, que eles se repetem nos evangelhos. Por exemplo, o cego de Jericó. Tem evangelho que vai mostrar que havia um cego à beira do caminho e tem outro que vai dizer, no caso Mateus, que havia 2 cegos à beira do caminho. Então quem está com a razão? Que falou que tem um à beira do caminho ou que tem 2 à beira do caminho? Então eu não posso descartar o que falou que tem 2 à beira do caminho,
porque a Bíblia ela não vai se contradizer, ela não está errada. E se vier um outro evangelho e falar que tem 3, então qual é o que está certo? O que tem 3. Agora, é claro que pelo fato de o evangelho ter falado a minoria, tendo 50, mas um só falou um, é porque na verdade foi um ângulo, uma maneira que ele quis só destacar aquele cego, aquele um. Mas na verdade o outro já trouxe umas informações falando que havia 2. E nesse mesmo entendimento do cego de Jericó, um vai falar que Jesus estava saindo de Jericó quando encontrou o cego, e o outro vai falar que Jesus estava entrando em Jericó quando estava saindo, quando encontrou o cego. E aí, quem está com a razão? Então tudo é questão de observar o ângulo e os relatos pela qual ele estava ali naquele momento. Aí vamos dar um exemplo que vocês vão entender bem claro. Nós estamos aqui em São João e vamos sair daqui para poder ir até a Dutra. Só que no meio do caminho que nós estamos saindo de São João, nós vamos encontrar um morador em condições de rua. Então, quando a gente relatar, a gente vai relatar que a gente está saindo de São João, porque nós vamos para Dutra, e no meio do caminho nós encontramos um morador em condições de rua. Mas quem estiver vindo da Dutra para São João, vai estar entrando em São João. Então ele vai relatar, eu vi um morador em condições de rua entrando em São João. Então esse que é o parâmetro que cada um, eles observam de maneira diferente. Entendi. Mais alguma coisa? Por enquanto não. Então, tô procurando aqui. Tem mais bomba aí, né? Mas vamos lá. E hoje tá ao vivo, né? Hoje não tem negócio de editar, porque os vídeos são tudo bonitinho, né? Edita, aí quando não fica bom eles apagam, emenda, aí fica tudo bonitinho. Isso daí é tudo ao vivo, então errou, acertou, mas nós não estamos aqui para se gloriar em nada, nós estamos aqui para compartilhar da melhor forma a palavra de Deus. Então, olha só que interessante, fogo da sua boca sairá. Quando nós lemos alguns textos aqui em Apocalipse, vai dizer que fogo desceu do céu, como nós citamos até o próprio Elias, que na época dele fogo desceu do céu. Então na besta, né, no anticristo falso profeta, eles vão fazer sinais e prodígios ao ponto de fogo descer do céu. Só que aqui não está dizendo que eles têm poder para fazer fogo descer do céu. Aqui está falando que fogo sairá da sua boca. Isso quer dizer o quê? Que eles vão pronunciar a palavra de uma tal maneira que pelo poder da palavra vai arder como fogo. Isso nós podemos comprovar em Jeremias. Vamos observar lá rapidamente. Marca aí Apocalipse capítulo 11, mas vamos lá rapidamente. Jeremias no capítulo 5. Como vocês sabem, tudo que está no Novo Testamento, inclusive no livro de Apocalipse, não tem nada de novo. Os profetas e a lei já falaram. Então, assim, muitos acontecimentos os profetas eles já profetizaram. Uns com uma única profecia, uns com dupla profecia, mas já profetizaram. Aí olha só que fala Jeremias capítulo 5, versículo 14. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Então o pecado, a desobediência, a blasfêmia, tudo aquilo que eles estavam fazendo, as murmurações, que o povo estava se levantando, não estava entendendo o processo, porque vocês sabem que o povo estava com o coração muito endurecido. Jeremias ele ficou 40 anos pregando a palavra de Deus e o povo não se converteu. No começo ele até teve um alívio, o rei Josias, que trouxe um avivamento, está dando tudo certo, então Deus ele vai dar vitória ao povo. Mas foi só uma questão de tempo, porque o reinado de Josias terminou e os outros quatro reis que vieram fizeram tudo mal aos olhos do Senhor, porque Jeremias ele profetizou durante 40 anos no reinado de 5 reis.
né, no período, na fase de 5 reis. E os 4 últimos só foram a desgraça e a destruição, né, levando o povo cada vez mais à ruína. Então Deus está usando o profeta Jeremias dizendo que eu vou colocar as minhas palavras na sua boca e as minhas palavras eu vou converter em fogo. E esse povo, eu vou fazer com que eles sejam lenha, porque essa lenha, quando elas começarem a pegar fogo, eles vão ser consumidos. Então isso daí é muito forte, dá uma pregação, né? Mas como eu não sei pregar, né? Tem os meus irmãos aqui na pastora, então vamos já pegar esse esboço. Tá bom. Glória a Deus, né? Deu uma palhinha da minha. Então vamos lá. Então esses são os processos que irão acontecer. Aí nós enfatizamos muito semana passada o versículo 6, mas vamos lá no final, depois que eles foram salvos. Aí o versículo 13. Apocalipse? Apocalipse 11, versículo 13. Só para falar essa questão da salvação. Apocalipse 11, 13, ó. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E esse é um grande terremoto mesmo, né? Porque, né, para destruir assim. E foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. Ou seja, eles decidiram se arrepender. No capítulo 9 de Apocalipse, vocês vão observar que mesmo os homens sofrendo as pragas que foram registradas ali na 7ª trombeta, mesmo assim eles não se arrependeram para poder dar glória a Deus. Então tem esse contraste Coração de pessoas duro. que mesmo assim, né, tem um coração endurecido. Aqui na revista, na apostila. Mas antes de entrar na apostila, Sim, por gentileza. Aquela parte da transfiguração, nos 3 evangelhos, né, que fala, em Marcos, Lucas e Mateus. Eu vou ler Mateus. Fala que apareceu para Jesus, né? Sim. Moisés e Elias. Seriam eles de fato? Sim, foram eles. Então, se eles puderam aparecer, por que eles não podem ser as 2 testemunhas? Se tu disse que Moisés havia morrido, não podia ser ele. Então, mas o que acontece? Meu Deus do céu, tu quer me matar. Porque não há nada que comprove que será as 2 testemunhas. Mas você não teve aqui Moisés quando e ele Elias. disse que Moisés não poderia ser de forma alguma, porque Moisés havia morrido e segue-se o juízo. Resumindo, Só morre uma vez, segue-se o juízo. Se ele morreu, seguiu o juízo, como ele apareceu para Jesus? Então. Agora eu quero ver você. Então, aí eu vou tentar, né? Tadinho do meu professor, que eu amo. Só para poder resumir, que ele não veio na aula passada, todas as pessoas que falam simbólico, a igreja, isso e aquilo, Não, tem que saber. mas os que são mais citados, Moisés, Elias e Enoque. Aí nós mostramos por que as pessoas apontam que eles podem ser, mas devido às outras passagens bíblicas, aí também vai mostrar porque eles não podem ser. Então, ao invés, foi o entendimento que o Senhor nos deu, ao invés de tentar apontar quem pode ser e com versículos bíblicos, então vamos mostrar por que eles não podem ser. E aí Enoque não pode ser, porque Enoque ele não viu a morte. Só que lá no capítulo 11 de Hebreus, fala que pela fé ele foi transladado para não ver a morte. Então, se ele teve fé para não ver a morte, como que ele vai vir, vai pregar a palavra e depois vai ver a morte? Porque as 2 testemunhas elas Que é vão algo morrer. sublime. Aí fica uma coisa incoerente. Se ela teve fé para não ver a morte, então foi em vão. Ela vai vir para ver a morte. Meu querido, é algo que vai ser sublime. Ele vai fazer um serviço do Senhor na terra. Vai ser uma missão. É uma diferente. missão. Não mas tem nada a ver com os cai- dias que ele viveu na terra. Não tem nada a aí cai ver. em contradição. Né? Aí não O tem Senhor já livrou ele da morte. não tem Mas sentido. aí Moisés... não é uma morte comum. Será? Não é uma morte comum, gente. É uma missão. As 2 testemunhas
Olha que coisa Não, linda. Então, para isso, Deus vai dar missão para outros. Por que tem que ser exatamente ele? É porque né? na nossa compreensão já julgamos que seja ele. Não, irmão, eu Pois- tô aqui tentando, Isso. eu tô aqui tentando mexer com a nossa mente, porque, por exemplo, nós podemos acreditar em tudo que o professor fala. Isso. Mas por todo mundo acreditar em tudo que um pregador fala, em tudo que um professor fala, A gente tem que ter argumento. a gente tem que ter Isso. argumento bíblico para ser bem esclarecido para passar para outras pessoas, entendeu? A igreja de hoje está Isso. dessa forma porque acredita em tudo que se fala no altar. É verdade. E nem tudo que sai do altar é bênção. Eu não tô falando do irmão, não. Tô assim, dando um exemplo. E A Deus não gente... quer ter o trabalho de... Isso, por não querer ter o trabalho de pensar, de fazer perguntas, prefere acreditar no que ouve, entendeu? Pra não ter trabalho. No meu caso, não é nem preferir acreditar no que ele diz, que eu não tive nem na outra aula, mas a minha linha de pensamento já é assim, que pode ser qualquer um, não ele. Sim, eu sei. É. Foi isso que ele falou. É mas isso que ele pode falou, ser, irmão. pode, mas também não pode ser, porque É. a Bíblia não fala. É, justamente. Ele não pode dizer exatamente um exemplo. Isso, é. Não vão ser eles. Porque, por exemplo, esse argumento de que ele teve fé para não ver a morte. Eu tô falando assim. Aham. Esse argumento, Não porque ele basta. teve fé para não ver a morte. E esse argumento em si, para mim, não basta. Teria que ser um argumento maior. Entendeu? Porque, gente, por exemplo, eu tive fé para não ver a morte. Mas se Deus fala, vai lá, desce, tu cumpre uma missão, coisa linda, quem não vai querer? Eu, hein? Certamente cumpriria. Então, Mas por que Deus haverá de mandá-lo? Mas por que não? mas por que não também? Porque, um exemplo, a igreja vai ser arrebatada. Então fica incógnita, sim ou Não, não. mas Então, é uma incógnita. Mas essa aula das duas testemunhas, de fato, é uma incógnita, né? Pode É ser porque, qualquer um. porque se a gente ficar pensando assim, a gente vai ficar em A cima gente do vai muro. acabar acreditando Entendeu? nisso. Porque Eu se não, a eu tô igreja é acreditando. arrebatada, então quer dizer que se alguém for arrebatado, ela pode descer a terra de novo. E isso já se findou. Depois que for arrebatado, vai ficar por seu. Ah, outra própria história. palavra A de Deus igreja do fala. arrebatamento é outra história. Olha só que a palavra de chegou- Deus fala. Chegou um ali que você já sabe qual é. Pode falar. Eu Enquanto entendo. você vai perguntar, vou ler Atos capítulo. Ele vai capítulo perguntar. Não, não quero perguntar não. Eu entendo que, eu acredito que serão pessoas novas. Por quê? O nosso Deus nos surpreende. Eu O Júnior é muito acredito- engraçado. eu Semana passada ele acredito- falou mesmo. Eu acredito que serão pessoas novas. É. Porque será que, de repente, igual a Vanessa estava falando, será que vai ser Elias, Moisés, Enoque, tá? Essas pessoas assim, né? Aí, tipo, as pessoas que estão naquele momento não vão reconhecer que seria, de repente, E daí? Elias, Ninguém quer que Moisés, reconheça. Enoque, entendeu? Essas coisas assim. Porque serão pessoas desconhecidas, né? Pra atualidade do momento ali, serão pessoas Não desconhecidas. conhecerei. Ninguém vai Nunca conhecer. vi. Então, assim, eu acredito que Deus faria pessoas novas. Eu acredito. Eu acho que são aqueles Isso. que estão assistindo diante de Deus todas as coisas. Aí, ó, 1 Tessalonicenses no capítulo 4, não precisa abrir não, que é muito conhecido, já citamos aqui várias vezes, versículo 17 diz: depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então não vai haver necessidade de ter que descer. A Então, gente da está mesma- falando aí a igreja do arrebatamento com os Então. caras que já tá lá em cima. É outra história, Orlando. Mas Professor. Enoque, ele tipifica a igreja que foi arrebatada. Enoque também foi arrebatado, para não ver a morte. Então ele vai voltar. Aí o outro exemplo que nós demos foi sobre... Isso pra mim não é suficiente, Uma não. coisa que eu aprendi também é que quando... não, Eu realmente... tô até com medo de dar aula agora na frente do Orlando, ele vai me pegar. Não, é bom... Se tu me pegar, eu te jogo lá de cima, hein? É bom que a gente Tá sendo busca elaborado. cada vez mais a gente busca cada vez mais informações, mas tem momentos que a própria Bíblia ela vai mostrar. É isso. Um exemplo: Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Aí se uma pessoa quiser, aí se nós mostramos na palavra de Deus tudo o que aconteceu, as evidências, e a pessoa não, ainda não é suficiente, tenta me mostrar que não é suficiente, então a pessoa vai querer o quê? Deus não existe. Então, se você não olhar para a natureza, não crer que Deus não existe, então você vai ficar com essa dúvida o resto da sua vida. Então, uma coisa que eu aprendi é que eu achei interessante. Às vezes eu ouço muitos